como fazer gráficos modernos e bonitos aqui no Excel, passo a passo e do zero, para te ajudar muito nas suas apresentações, nos seus relatórios, nos seus dashboards. Por padrão, o Excel sempre nos fornece gráficos que já vêm prontos. Porém, dá para a gente, ao invés de utilizar um padrão, utilizar um gráfico mais moderno e bonito, para que realmente a gente possa, de fato, utilizar o Excel como uma apresentação, como ferramenta de apresentação, como ferramenta de entregar relatórios na nossa empresa. Então dá sim para utilizar o Excel para fazer muita coisa bonita e moderna. Olha a diferença desse gráfico de pizza padrão do Excel para esse gráfico aqui que eu fiz. E outra coisa, olha a diferença desse gráfico aqui de áreas que eu fiz aqui no Excel para esse gráfico de áreas padrão que a ferramenta nos oferece. Então vamos aprender passo a passo do zero como é que dá para a gente transformar gráficos padrões aqui no Excel em gráficos bonitos e interessantes que dá para a gente utilizar em apresentações, em relatórios, em dashboards. Vamos aprender então agora passo a passo. Vamos lá. Vamos começar aqui fazendo um gráfico de colunas, até porque o gráfico de colunas ou gráfico de barras é um dos mais utilizados aí no Excel. Muita gente utiliza esse gráfico no Excel, inclusive eu, é o que eu mais utilizo aqui no Excel, para mostrar informações aí que eu tenho numa tabela, por exemplo, para utilizar numa apresentação. E aqui eu deixei uma comparação de dois gráficos de colunas. Aqui à direita eu tenho o padrão do Excel e aqui à esquerda é o gráfico que eu fiz, que eu modifiquei. Eu peguei aqui o gráfico padrão e fiz alguns ajustes de layout e design para deixar ele com esse visual mais bonito. Dessa forma eu consigo fazer até apresentações, construir dashboards aqui no Excel, 100% com o Excel. Não preciso utilizar outra ferramenta para me auxiliar. O que eu vou utilizar aqui para fazer o gráfico? Sempre a gente precisa utilizar uma base de dados. Pode ser pequeno, igual que eu tenho aqui, ó, algumas linhas com informações apenas. E aí a gente vai pegar isso daqui para poder construir o nosso gráfico. Aqui eu tenho basicamente duas colunas, e é isso que você vai precisar também. A primeira com as categorias, ou seja, com o nome, olha só, de cada coluna, de cada parte do gráfico, ele vai ter um nome, né? Então, item 4, item 5, item 6, enfim, são as categorias, o que divide uma informação da outra. Então é isso que você precisa ter em primeiro lugar, as categorias. E depois aqui eu tenho alguns valores. Os valores são o que define o tamanho de cada coluna, se ela vai ficar grande ou pequena. Então isso que é importante aqui, ó, ter os valores. Eu estou usando aqui dados de exemplo, tá bom? E agora o que eu faço? Seleciono todos esses dados aqui, selecionei todo mundo, aí eu venho aqui, ó, em inserir e escolho o gráfico que eu quero utilizar aqui na seção de gráficos. Eu vou estar utilizando essa primeira opção que aparece aqui para mim, ó, colunas. Vou clicar e beleza. Vamos tentar transformar então esse gráfico, ó, que a gente está vendo, que é o gráfico padrão do Excel, ó, nesse gráfico moderno e bonitão que eu tenho ali no fundo. Primeira coisa que eu já vou fazer, vou centralizar ele aqui na tela. Agora eu vou remover algumas informações aqui que eu não vou utilizar, como por exemplo, o título, as linhas que ficam aqui no fundo, esses valores aqui na lateral esquerda. Eu não vou utilizar nenhuma dessas informações. Até porque se a gente verificar no gráfico aqui anterior, olha só, não estou usando as linhas do fundo, não estou usando os valores aqui na esquerda, e sim em cima das colunas. E o título do gráfico que vem por padrão, eu estou utilizando ele aqui no cantinho esquerdo, ó. Então, eu que fiz esse título aqui, então posso deletar. Então vamos lá, deixa eu deletar, selecionar e deletar o título, deletar aqui as linhas do fundo e deletar esses valores aqui à esquerda. Pronto, já ficou com um visual bem mais interessante de certo modo. Agora o que eu já posso fazer? Vamos devolver os valores que ficam aqui em cima de cada coluna. Por que é importante devolver os valores? Porque dessa forma eu sei o quanto que vale cada coluna que eu tenho. Eu sei o valor específico que vale cada coluna. Para isso, ó, é só a gente clicar nesse botãozinho de mais que aparece aqui no canto e habilitar rótulos de dados. Caso não apareça para você essa opção, você pode vir aqui em cima, ó, design do gráfico, e aqui no canto, ó, adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, e aí você escolhe, por exemplo, extremidade externa, que vai dar o mesmo resultado. Agora a gente pode dar um duplo clique aqui na coluna do gráfico, ó, um 2, para abrir essa janela aqui lateral, e com essa janela lateral a gente consegue fazer várias modificações interessantes, como por exemplo, aqui em largura do espaçamento, a gente pode diminuir isso daqui, ó, e quando a gente diminui, dá para perceber que as barrinhas elas ficam ali mais espessas, ó. Posso deixar mais ou menos em 70%, pode ser? Acho que fica interessante, 75% talvez. Beleza, agora o outro efeito que eu quero adicionar aqui, essa segunda opção é efeitos, sombras, e vou escolher aqui a primeira opção de sombra, olha a diferença que vai dar. Ele adiciona sombras aqui às colunas, que fica com um visual bem mais interessante. Agora aqui na linha de preenchimento, deixa eu começar aqui com bordas, vou clicar aqui, ó, linha de gradiente. Vou escolher aqui, por exemplo, essa primeira opção aqui de azul. Olha só, esse primeiro gradiente de azul. E vou utilizar linear mesmo. E aqui embaixo a largura eu vou utilizar como meio, 0,5, por exemplo. Agora voltando aqui em cima, ó, posso minimizar bordas, abrir preenchimento, preenchimento de gradiente.
E aqui eu vou utilizar, por exemplo, um azul mais escuro, como esse daqui, por exemplo. Ó. Aí já fica bem mais interessante. Ó. Posso, inclusive, já fechar essa janela lateral e vamos ver o resultado que ficou. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui é selecionar todo o gráfico, clicar aqui em Design do gráfico ou ainda em Formatar e clicar em Contorno de forma sem contorno. Depois aqui, ó, Preenchimento sem preenchimento. Dessa forma a gente consegue remover aqui o fundo do gráfico. Mas por que eu quero remover o fundo do gráfico? Por causa do seguinte, ó, veja que um gráfico padrão aqui no Excel, ele tem aqui o formato retangular. Enquanto um gráfico que eu crio, ó, eu posso fazer ele com o fundo arredondado. Então a gente não precisa utilizar o fundo que o próprio gráfico do Excel nos fornece. Eu posso muito bem remover o fundo para que eu possa criar esse fundo personalizado aqui que eu tenho. E é por isso que eu deletei ali o fundo. Outra coisa, deixa eu selecionar todo o gráfico ó, novamente. Eu vou clicar aqui, ó, página inicial, colocar todo mundo aqui em negrito e mudar a cor da fonte para branco, por exemplo. Agora a gente já consegue adicionar esse fundo personalizado. E para fazer isso, olha só, é só clicar aqui, ó, inserir, ilustrações, formas, e aí eu clico aqui nessa opção, retângulos com cantos arredondados. Deixa eu dimensionar aqui essa figura, ó, bem em cima do gráfico, pode ser mais ou menos assim, e vai aparecer para mim, ó, essa bolinha aqui laranja, onde eu consigo estar deixando a figura mais arredondada ou mais pontiaguda, olha só. Eu vou deixar mais ou menos assim, só um pouquinho arredondado. Só que aí tem um problema, né? Eu não estou conseguindo mais ver o gráfico. Por quê? Porque a minha figura está na frente do gráfico. Só que antes da gente resolver isso daqui, deixa eu clicar na figura de novo. E aqui em cima, ó, forma de formato, eu vou colocar efeitos de forma. Vou colocar uma sombra. E também aqui em preenchimento, eu vou pintar nesse cinza aqui do meio. Ó. Aí já ficou com um design interessante. Outra coisa é contorno de forma sem contorno. Pronto, olha que legal. Agora só falta pegar esse fundo e jogar ele para trás do gráfico. Só que para a gente fazer isso, já deixa eu organizar ele aqui na tela para ficar bem interessante. Vou colocar o gráfico mais ou menos aqui embaixo. Ó. Vou diminuir ele aqui um pouquinho. E para jogar ele para trás, eu posso muito bem selecionar aqui a figura. E aí eu venho aqui, ó, forma de formato. Nessas opções eu coloco recuar, por exemplo. Ó. Clico aqui. E aí eu já consigo ter certeza que o gráfico vai ficar sempre na frente dessa figura. Agora é só pegar o gráfico ó, e jogar ele em cima da figura e tentar encaixar ele certinho. Subir aqui um pouquinho, jogar aqui para o lado, aqui para o outro lado diminuir um pouquinho também, e aqui em cima diminuir um pouco. Pronto. Agora a única coisa que está faltando a gente fazer aqui é colocar um título bem interessante no nosso gráfico. Até porque se você for utilizar um gráfico numa apresentação e tudo mais, é importante ter um título para saber do que se trata. Então vamos colocar aqui um título no gráfico. Dá para a gente fazer de várias formas, colocar ele na esquerda, aqui na direita, ou colocar aqui no meio. Eu vou deixar ele aqui mais na esquerda. Deixa eu, inclusive, então, diminuir um pouquinho aqui. Ó. Pronto. Agora, para poder adicionar um título, eu gosto sempre de utilizar essa opção aqui, ó, inserir, e aqui na direita, ó, texto, caixa de texto. Venho aqui e dimensiono onde eu preciso colocar esse meu título. Vou escrever aqui o título, como por exemplo, gráfico de colunas. E agora, ó, eu clico só na caixinha. Tá vendo que parou de piscar o cursor ali para eu digitar, né? Então eu vou clicar aqui, ó, só na caixinha do texto. Venho aqui, ó, página inicial, vou colocar em negrito, vou pintar a fonte de branco. E aqui em forma de formato, contorno sem contorno, preenchimento sem preenchimento. Olha que interessante que já ficou. Dá até para aumentar talvez o tamanho da fonte, colocar em 12, por exemplo. Ó. Aí fica até mais fácil de visualizar. Então é isso aí, pessoal. Ó, nosso resultado final do nosso gráfico de colunas moderno e bonito aqui no Excel. E pode nos auxiliar bastante a utilizar numa apresentação, por exemplo. Agora vamos para o segundo gráfico que a gente vai fazer, que é o gráfico de pizza. Olha a diferença do gráfico de pizza padrão do Excel para o gráfico de pizza que a gente vai fazer aqui, todo personalizado. O gráfico de pizza, só um detalhe, é interessante a gente utilizar poucas categorias. Talvez 5 no máximo, 6, 7 no máximo. Porque se a gente usar muitas categorias, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, já tá bom. Se eu ficar utilizando mais, imagine, ele vai dividindo cada vez mais aqui as fatias e vai ficando cada vez mais difícil visualizar as informações que eu tenho no gráfico. Então, é por isso que é interessante utilizar um gráfico de pizza quando você precisar comparar pequenas informações, poucas coisas, digamos assim, poucas linhas. Um gráfico de colunas a gente pode comparar várias coisas ao mesmo tempo, né? Várias categorias, não tem problema. Já um gráfico de pizza é interessante a gente limitar um pouco essa comparação
em talvez 5, 6, 7 no máximo categorias. Para que a gente possa fazer um gráfico de pizza no Excel, é só selecionar também os valores que você tem, inserir, e aí eu venho nessa opção aqui, ó, pizza. Cliquei e pronto. Deixa eu centralizar ele aqui no meio da tela, ou ainda eu posso já deixar ele no lugar correto, né? Vamos deixar ele aqui embaixo, para ele já ficar mais organizado. Algumas informações aqui eu posso deletar, ou ainda, deixa eu até diminuir ele um pouquinho, pronto. Ou ainda eu posso fazer aqui o seguinte, ao invés de eu ficar configurando agora todos os designs e todos os layouts, eu posso selecionar aqui o gráfico e vir aqui, ó, design do gráfico, e veja que o Excel já me fornece várias opções de estilo que eu posso escolher. Um estilo que eu acho bem interessante de utilizar é o estilo 9. É esse estilo aqui, ó, estilo 9. Eu venho, seleciono ele, e olha que interessante que eu já tenho aqui. Já ficou bem formatado e bem interessante aqui esse design. Uma coisa que eu vou fazer, selecionar o título e deletar. Agora deixa eu dar 2 cliques aqui, ó, sobre o gráfico de pizza, só para aparecer aqui para a gente essa janela lateral. E com essa janela lateral aqui, por exemplo, eu vou ajustar a explosão de pizza. Vou colocar mais ou menos aqui em 3%, olha o que acontece. Quanto mais você aumenta isso daqui, mais você consegue separar cada fatia. Eu vou deixar realmente aqui em 3%. Uma coisa que você também pode mexer aqui, ó, ângulo da primeira fatia. Você vai conseguindo rotacionar aí o seu gráfico, ó. Mas eu vou deixar o meu aqui em 0. Outra coisa, eu vou clicar aqui em sombras, sombra, nessa primeira opção, eu vou selecionar aqui, ó, primeira opção e deixar aí o padrão. Posso já fechar essa janela aqui. Ok, beleza. Agora algo que eu preciso corrigir, clica no fundo, formatar, contorno de forma sem contorno e preenchimento sem preenchimento. Agora a gente vai criar esse fundo mais moderno aqui para o nosso gráfico de pizza. E a gente já sabe agora fazer isso. É só clicar em inserir, ilustrações, formas, e escolher aqui um retângulo com cantos arredondados. Deixa eu dimensionar ele assim mais ou menos. Posso deixar ele mais arredondado ou menos arredondado. Vou deixar só um pouquinho aqui arredondado, dessa forma aqui. Agora eu vou clicar aqui em forma de formato, contorno de forma. Vou escolher aqui um contorno cinza, por exemplo. Preenchimento, vou colocar branco. E efeito, sombra, primeira opção. Agora é só jogar essa figura para trás, clicando aqui, ó, em recuar. Beleza, então a gente já tem aqui o nosso gráfico de pizza bonitão e moderno, finalizado aqui no Excel. Uma coisa que dá para a gente fazer também é colocar um título, por exemplo. Mas é opcional, pode ser que você precise, pode ser que não. Eu deixei aqui o título do meu gráfico na parte de cima, inclusive, porque ao invés de colocar aqui do lado ou precisar utilizar muito espaço aqui em cima para colocar o título, eu deixei ele aqui na parte de fora. E um detalhe bem importante, pessoal, para a gente fazer em todos os gráficos, veja que o gráfico que eu havia feito aqui anteriormente, se eu precisar mover ele para outro lugar, ó, eu simplesmente clico aqui no gráfico e consigo mover ele aqui na tela do Excel. Porém, se eu pegar esse gráfico novo que eu fiz, ó, e tentar mover ele, olha o que acontece. Ou eu movo só o fundo, ou eu movo só o gráfico. Eles não estão conectados, como se fosse uma coisa só. E para que eu possa conectar todas essas figuras ao mesmo tempo, eu posso aqui fazer o seguinte, ó. Com o fundo selecionado, eu já selecionei aqui o fundo do gráfico, certo? Ó? Só o fundo do gráfico, ó, que eu selecionei. Eu vou agora apertar e segurar o botão Ctrl do teclado e clicar em cima do gráfico. Mais uma vez eu aperto e seguro o botão Ctrl e seleciono o título. Agora aqui em cima, ó, em forma de formato, eu vou escolher essa opção aqui, ó, agrupar, agrupar. Pronto. Agora sempre que eu clicar no meu gráfico e mover ele, tudo vai mover junto. O título, o fundo e o gráfico em si. Dessa forma a gente consegue juntar o gráfico, conectar todos os elementos que compõem o nosso gráfico. Agora voltando aqui no gráfico de pizza, ó, se eu tentar mover esse gráfico aqui, ó, veja que só o gráfico sai e o fundo ele fica solto. Para selecionar as duas coisas ao mesmo tempo, eu posso, por exemplo, ó, eu tenho que achar alguma maneira de selecionar o fundo, então deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó. Seleciono o fundo, aperto e seguro o botão Ctrl, seleciono o gráfico, e aí eu venho aqui, ó, forma de formato. Posso inclusive clicar aqui, ó, alinhar, centralizar todo mundo, alinhar, alinhar ao meio, agrupar e agrupar. Dessa forma eu consigo centralizar todas as informações e também a gente agrupou, né? Então uma vez que eu clicar no meu gráfico e mover, tanto o fundo quanto o gráfico em si serão aí movidos em conjunto. Agora vamos aqui para o último gráfico que a gente vai fazer. É aqui o gráfico de áreas. Olha a diferença, inclusive, de um gráfico de áreas padrão do Excel para o gráfico de áreas que a gente vai fazer aqui. Bastante diferença, né? Então vamos começar com o seguinte. Deixa eu selecionar aqui, ó, todas as informações que eu tenho, inserir e escolher aqui o gráfico de áreas. Ele está aqui embaixo, ó. Beleza. Já deixa eu centralizar ele aqui na tela, diminuir ele aqui um pouquinho. E uma coisa que eu já posso fazer, ao invés de, por exemplo, editar ele passo a passo do zero, igual a gente fez com o gráfico de colunas,
Eu já aproveitar aqui, ó, um design pronto que o Excel me fornece. Aqui nesse caso eu vou estar utilizando o design 10, por exemplo, que é esse daqui, ó. Cliquei e olha que interessante que já ficou esse design. Uma coisa que eu quero fazer, remover aqui o título, porque o título eu vou deixar ele no cantinho, igual a gente já aprendeu a fazer. E vamos lá fazer o seguinte aqui agora. Deixa eu dar 2 cliques aqui sobre o gráfico, para eu conseguir mudar aqui algumas configurações de layout e design. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Eu vou estar colocando aqui, por exemplo, nessa primeira opção de preenchimento, eu vou selecionar aqui, ó, preenchimento de gradiente, só que ao invés de eu estar utilizando aqui, ó, um gradiente que o próprio Excel me fornece com essas cores padrões, eu vou estar deletando aqui todo mundo, vou deixar só dois pontos aqui de gradiente, um à direita e o outro eu vou deixar à esquerda 20% aqui, ó, na posição 20%. Esse daqui da direita, eu vou clicar e vou pintar ele com rosa. Caso você não tenha essa cor no seu Excel, é só você clicar aqui, ó, mais cores, e aí você consegue criar sua própria cor personalizada. Para que fique mais fácil aqui, ó, você pode digitar esse código que eu vou digitar aqui, ó, 236 102 236 de novo. Aí você consegue usar exatamente a mesma cor que eu estou utilizando. É só clicar aqui no OK agora, e esse rosa que eu utilizei aqui na direita é o mesmo que eu vou utilizar nesse ponto aqui da esquerda, ó. Então eu clico, escolho o mesmo rosa, só que eu vou fazer uma modificação, vou colocar o brilho em 100% e a transparência também em 100%. Perceba que ficou um pouquinho diferente, ó. Esse que a gente fez aqui em cima, a parte rosa mais escura está em cima. E esse que a gente fez, ó, ele ficou com a parte rosa mais nos cantos, ó, e o meio ficou mais transparente. Preciso corrigir esse efeito, então vou clicar aqui, ó, radial, vou dar para linear, e ao invés de usar aqui um ângulo de 45, eu vou mudar isso daqui para, vamos ver, 270 talvez, é isso aí, 270. Agora, posso até inclusive diminuir um pouquinho esse daqui, ó, colocar ele em 95 talvez. Já posso fechar essa janela aqui. E agora deixa eu selecionar aqui, ó, exatamente só o gráfico e clicar aqui, ó, formatar, contorno de forma sem contorno, preenchimento sem preenchimento, para que eu possa dessa maneira, né, remover aqui o fundo do gráfico. E uma coisa que eu vou fazer aqui agora é utilizar aqui esse fundo do gráfico que a gente utilizou no gráfico anterior, que eu já havia feito. Aí um detalhe aqui que faltou, tá vendo que o gráfico ficou com essas bordas azul? Eu vou remover isso daqui, ó. Então deixa eu dar 2 cliques, 1, 2, e aqui na primeira opção de cores, borda, eu deixo sem linha. Pronto, agora eu já posso fechar essa janela. Aí já ficou da maneira que eu preciso. Então vamos lá, aqui em inserir, ilustrações, formas, retângulo com cantos arredondados. Eu vou dimensionar ele aqui, em cima do gráfico, eu vou diminuir um pouquinho esse arredondamento, e agora eu vou, forma de formato, efeito de forma, sombra, colocar aqui uma sombra, contorno, sem contorno, e preenchimento eu vou escolher esse azul aqui, ó. Clico e pronto. Agora é só pegar esse fundo e jogar para trás do gráfico. Forma de formato, recuar. Olha que interessante que já ficou aqui o nosso gráfico. Posso inclusive, ó, aumentar um pouco aqui, diminuir na verdade, né, um pouco aqui o meu gráfico, para que ele fique certinho dentro da minha figura. Beleza. E aqui também. Pronto. Tá vendo que ele ficou um pouco maior aqui a parte de baixo? Ó? Parece que ele ficou realmente vazio, essa parte aqui de baixo. Dá pra gente corrigir isso daqui, ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui no gráfico. Clico aqui no preenchimento. E ao invés de, por exemplo, utilizar isso daqui nos 20%, a gente pode devolver tudo ele e deixar aqui em 0. E esse primeiro rosa aqui que a gente tem, aí a gente usa ele nos 80% mais ou menos, ó. Então esse daqui fica totalmente à esquerda e esse daqui fica em 80%. Deixa eu fechar e pronto. Agora uma coisa que dá pra gente fazer aqui é só colocar os títulos, né? Então vamos lá. Inserir, texto, caixa de texto. Vou dimensionar ele aqui e escrever gráfico de área. Clico aqui em página inicial, coloco em negrito pinto de branco. Forma de formato, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Pronto, aí a gente finalizou então
os 3 gráficos aqui, ó, gráfico de colunas, gráfico de pizza e gráfico de áreas aqui no Excel. Eu realmente espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante para quando você for fazer uma apresentação, um relatório no Excel, for fazer algum dashboard. Espero realmente que todos esses ajustes de design e layout possam ajudar aí a deixar os seus gráficos mais modernos e bonitos. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo aqui. Se ficar com alguma dúvida, deixe um comentário e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu e até amanhã.